Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, quais são os desafios da Assembleia Geral das Nações Unidas, hein? Na presente semana, inicia-se a Assembleia Geral das Nações Unidas. Todo mês de setembro, no início do outono do Hemisfério Norte, tem lugar, em Nova York, na sede da ONU, o início das atividades da Assembleia Geral. É uma oportunidade para que os países, os chefes de Estado e de governo, apresentem as suas posições em relação aos grandes temas internacionais. Esse fato é muito positivo porque abre um espaço para o diálogo, para a diplomacia e para o entendimento. É verdade que, neste ano, há uma espécie de esvaziamento da Assembleia Geral, em virtude da ausência do presidente chinês, Xi Jinping, do presidente russo, Vladimir Putin, primeiro-ministro do Reino Unido e do presidente francês. Mas outros países participam com proeminência, como os Estados Unidos, como Israel, como o Irã, como o Brasil. E o Brasil tem vocalizado no plano internacional importantes questões. O Brasil tem advogado uma maior igualdade na distribuição da riqueza mundial. Este, aliás, é um pleito extremamente importante no momento em que a desigualdade no mundo cresce interna e externamente, e que a desigualdade é um dos fatores que interrompe o próprio processo democrático, porque cria extremismos e gera manifestações contrárias à própria existência da democracia. Mas o Brasil também tem expressado uma preocupação com a necessidade da reforma das organizações internacionais, especialmente da Organização das Nações Unidas, que diz respeito ao Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é um órgão que espelha o mundo após a Segunda Guerra Mundial. São os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial que participam do Conselho de Segurança. Depois da Segunda Guerra Mundial, com as transformações vividas pelo mundo no final do século XX e no início do século XXI, grandes transformações ocorreram. Potências regionais, como o Brasil, como o México, como a África do Sul, o Egito, a Nigéria, entre outros países, são importantes participantes da cena internacional. Professor Amaral, por que é complicada a questão da reforma do Conselho de Segurança? A questão da reforma do Conselho de Segurança é complexa, não só porque ela exige o consentimento de todos os participantes que detêm assento permanente e direito de veto, mas também porque ela envolve uma questão de definição de quais serão os países que participarão do Conselho de Segurança, e há aqui uma grande disputa para saber que países ingressarão no Conselho de Segurança e que países permanecerão de fora. Isso leva o risco de uma hierarquização de países e dificulta qualquer critério, qualquer processo de reforma do Conselho de Segurança. Mas apenas o ingresso de novos países no Conselho de Segurança não é algo suficiente. É preciso pensar numa espécie de recomposição entre os diferentes órgãos da Organização das Nações Unidas. Por exemplo, as decisões do Conselho de Segurança poderiam ser eventualmente revistas pela Assembleia Geral por uma maioria qualificada. Isso daria muito maior legitimidade às decisões do Conselho de Segurança. Mas esta é uma possibilidade ainda remota, dada a conjuntura internacional desfavorável e dada a falta de vontade dos países efetiva de promover uma mudança de tamanho significado. Mas, de qualquer forma, uma das reuniões que se dará em Nova York, em paralelo à Assembleia Geral, será a Cúpula do Clima. E isto é algo inédito porque mostra
a urgência do tema climático na agenda internacional. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional, Alberto do Amaral Júnior. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.